que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que ocorrerão na noite desta quarta-feira. Bem, meus irmãos, então estamos aqui, graças a Deus, mais uma oportunidade de trabalho, de estudo, de encontro, de crescimento, porque nós crescemos muito conjuntamente. E quarta-feira, dia de estudo do Livro dos Médiuns, dia de desenvolvimento mediúnico e dia de dialogação fraterna. Então, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura de uma página preparatória para a nossa ambientação, para nos prepararmos para o estudo que o nosso irmão Alcir vai nos prodigalizar. Eu vou pedir à nossa irmã Sandra a gentileza de fazer a leitura. A mensagem apenas, porque tem a mensagem de Emmanuel e depois tem um complemento. Você lê só a mensagem. Aleatoriamente. Boa noite, meus irmãos. Do livro de Emmanuel para os Médiuns, organizado por Luiz Gonzaga Pinheiro, capítulo 20, Mediunidade e Privilégios. Todos estamos concordes em que a doutrina espírita revive agora o cristianismo puro. No entanto, há muita gente que lhe estranha a organização sem os chamados valores nobiliárquicos que assinalam a maioria das instituições terrestres. A força de se iludirem com a idolatria, que sempre nos custa caro, muitos companheiros menos vigilantes desejariam condecorar trabalhadores da nova revelação, criando galerias para o relevo pessoal. E se pudessem determinar o rumo das coisas no consenso opinativo, de certo que há muito estaríamos mobilizando doutrinadores chefes e médiuns titulares, com as nossas casas de serviço, perdendo tempo em mesuras e papéis. Entretanto, não há uma frase na codificação kardeciana em que se recomende tratamento especial. E esse ou aquele médium, porque vale com mestria ou materializa desencarnados, porque transmita força curativa ou psicografe livros renovadores. A preocupação fundamental dos emissários divinos na formação de nossos princípios foi, aliás, edificar moralmente a instrumentação mediúnica em bases de simplicidade e desinteresse, para que ela corresponda às vistas da providência. Não existem, desse modo, médiuns maiores ou médiuns menores, favorecendo entre nós a constituição de prerrogativas e castas. Tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece acima de tudo é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir, pensar, falar e fazer. Não temos o direito de enfeitar os outros com brasões de excessiva confiança, para que realizem o trabalho que nos compete. Por essa razão, todos os operários da construção espírita são respeitáveis. Os doutrinadores que se esmeram em socorrer um irmão obsediado através do entendimento particular estão fazendo obra idêntica aos que usam brilhantemente a palavra, arrebatando multidões, e os médiuns que grafam compêndios santificantes são os superiores, aqueles que outros se consagram à restauração dos enfermos. Sustentar a ideia espírita, indene de qualquer imaginária fidalguia, para aqueles que a servem, é dever para todos nós. Na formação cristã, não sobram privilégios para ninguém. O próprio Cristo, que se revelou pelo que fez e pelo que deixou de fazer, não se furtou o sacrifício e a humilhação. Algum tempo depois,
dele, Tiago, filho de Zebedeu, foi assassinado. Estevão caiu sobre injúrias e pedras. Simão Pedro foi conduzido ao martírio extremo e Paulo de Tarso tombou sob golpes de espada, por estarem todos eles ensinando a verdade e praticando o bem. Hoje, não podemos precisar de que modo desencarnarão os médiuns espíritas, ocupados em tarefa libertadora das consciências, mas é importante que vivam atendendo aos próprios deveres, para que recebam corretamente a morte, quando não seja na palma do heroísmo, pelo menos da dignidade do trabalho edificante. Seara dos Médiuns, Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Bom estudo, uma beleza, né? Bem, meus irmãos, após essa bela página, essa mensagem, né, que foi lida, da palavra de Emmanuel, que nós devemos levar conosco até nossos lares, pensarmos sobre ela, vamos prestar a máxima atenção ao nosso irmão Alcir, que vai nos falar de um tema muito instigante dentro das evocações, que é com relação à evocação das pessoas vivas, está no capítulo 25, itens 284 e 285. Que ele seja muito inspirado nesta noite. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, o nosso meio amado mestre, nos ampare e nos sustente na noite de hoje. O tema, o Dionísio já adiantou para nós, né, evocações das pessoas vivas, ou seja, vamos traduzir, né, dos espíritos encarnados, que a gente evoca regularmente espíritos desencarnados. E aqui nós vamos tratar da evocação de espíritos encarnados. E aí vou fazer antes de começar o capítulo, uma digressão filosófica sobre isso. Quando a gente observa um quadro bonito, nítido, bem pintado, cores vibrantes, a gente diz que ele tem cores vívidas, né? Com muita vida. Quando a gente ouve um espírito falar sobre a música na espiritualidade, ou quando um médium audiente ouve alguma harmonia celeste, ela é linda, né? Porque, como a gente aprendeu com Hermínio, é a audição coclear, vai direto ao cérebro, não passa pela parte mecânica da nossa audição, que tem um monte de limitações. Então, ela é linda, é maravilhosa, porque... Então, a gente percebe o seguinte, tudo que é muito intenso é espiritual, né? E a gente for ler no Livro dos Espíritos as percepções dos espíritos após a morte do corpo físico, a gente vai ver como eles descrevem a grandeza do mundo espiritual, a música, as cores, né, os sons, as harmonias, uma porção de percepções que nós não temos. Então, aproveitei essa abertura porque Kardec, quando colocou isso, é 1857, em torno, né? Vivo é quando nós estamos desencarnados, e aí são pessoas vivas. Por isso Jesus dizia, deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Porque quando nós estamos no corpo físico, efetivamente somos espíritos encarnados, e não pessoas vivas. Porque vivos estamos quando estamos desencarnados. Eu queria fazer essa digressão, parece um jogo de palavras, mas filosoficamente faz toda a diferença, né? A gente perceber que a verdadeira vida é a vida espiritual. A vida, quando encarnado, tem um monte de limitações de todas as naturezas. Então, a evocação de espíritos encarnados. Então, Kardec se dedicou a estudar isso, é possível, e ele vai analisar sob o ponto de vista de possibilidades e consequências, né? Vamos acompanhar ele. Ele começa na 37ª questão, e ele diz o seguinte, a encarnação do espírito constitui obstáculo à sua evocação? Não. A gente encarna e pode participar de sessões mediúnicas e espirituais.
mas é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o espírito se desprenda. Com tanto mais facilidade vem o espírito encarnado, quanto mais elevado for em categoria o mundo onde ele está, porque menos materiais são lá os corpos. Aí tem uma coisa óbvia, né? Porque, lógico, quando nós estamos encarnados em mundos mais etéreos, por nosso corpo não ser tão denso, a nossa facilidade de desdobramento é maior. Mas nós praticamos desdobramento permanentemente, né? 1/3 da nossa vida, eu pelo menos sou dorminhoco, durmo 8 horas, diferente do Dionísio, que dorme 3 horas, né? Mas eu durmo 8 horas, 1/3 eu estou em desdobramento, né? O sono é um ensaio da morte, né? Nós nos desprendemos do corpo físico e podemos fazer o que quisermos, inclusive trabalhar nas sessões mediúnicas da nossa casa. Pode evocar-se o espírito, uma pessoa viva, ou seja, um espírito encarnado? Pode-se, visto que se pode evocar um espírito encarnado. O espírito de um vivo também pode, em seus momentos de liberdade, se apresentar sem ser evocado. Nós fazemos isso permanentemente, né? Nós, infelizmente ou felizmente, não guardamos em detalhes as nossas experiências de desdobramento no sono, mas nós lembramos fatos aconteceram aqui e ali, pessoas com que nós conversamos e tal. E ele cita um exemplo da questão do 116, a história do homem da tabaqueira. Essa história é interessante, eu vou conversar com vocês sobre ela, né? Então, quando é que nós nos desprendemos? No sono, toda hora, todo sono nós nos desprendemos do corpo físico. No sonambulismo, né? Ivone Pereira era uma sonâmbula, ela tinha capacidade de desdobramento muito intensa e, inclusive, Memória de um Suicida foi ditado para ela, ela assistiu às cenas, conversou e depois transcreveu. Não foi um processo de psicografia tradicional. O êxtase, a letargia, a catalepsia, existem diversos momentos na nossa vida que nós nos desdobramos, né? Até tem um caso interessante sobre desdobramento, porque eu já citei aqui várias vezes, né, do Instituto de Medicina da Universidade de Virgínia, e existe um professor, um doutor, que trata sobre quase morte e colhe o depoimento daquelas pessoas, né? E um dia eu vi uma entrevista dele e o interlocutor, o repórter, perguntava: por que o senhor gosta só de quase morte? Porque ele falou assim: porque do ponto de vista científico da medicina, aquele paciente está morto, né? É dado morte cerebral. E quando ele volta e conversa comigo, ele conta tudo o que aconteceu e viveu, e vivenciou, e experienciou, conta inclusive os diálogos que foram proferidos durante aquele momento na sala de cirurgia e tal, e tecnicamente ele está morto, então ninguém podia dizer que ele sabe, porque não sabe, ele estava com o cérebro desligado, né? Quando ele volta, ele conta. Então ele falou: eu gosto de quase morte, porque ninguém pode negar que aquele sujeito não estava mais no corpo físico, porque o corpo físico cientificamente estava morto. E aí o homem da caixa de rapé, né? Eu fiquei curioso, eu sempre li rapé, e não sei se vocês já tiverem curiosidade, o que é rapé? Você já tinha, alguém teve essa curiosidade? Rapé é a folha do fumo queimada e moída, que vira um pó. Eu não sabia, não. Aí fiquei... Porque o Kardec se refere como tabaqueira, né? Tabaqueira é onde você guarda o tabaco. Aí, de seguida, o caso fala do rapé. Eu falei: pô, que história é essa? Tá confuso. E eu nunca tinha me ligado nisso. Dessa vez, eu fui pesquisar e rapé é a folha de tabaco queimada e moída e você aspira. E, segundo a lenda, esse vício na Europa, só para vocês, já que Kardec cita isso, né? Ele veio das Américas, quem usava o rapé eram os índios americanos, os espanhóis levaram para a Europa e virou um vício, né? E segundo a lenda lá, era muito bom como antisséptico para as vias respiratórias. Acho que a lenda, eu acho que era um vício mesmo, tanto que caducou, né? Pois não?
Usou, né? Isso. Não, isso. As pessoas antigas usaram bastante isso, né? Eu nunca vi ninguém usando rapé, não, mas nem sabia o que era rapé e fiquei curioso dessa vez. Então, esse caso aqui, não é esse, tá? Esse senhor é hipotético. Visitou uma senhora doente, ele convivia com ela e ela estava muito enferma e viu certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso que residia na mesma cidade e que com ela se encontrava às vezes na sociedade, informalmente, mas sem que existissem relações estreitas entre ambos. Viu-o perto de sua cama, sentado numa poltrona e ia tomar de quando em quando uma pitada de rapé. Tinha áreas de vigiá-la. E toda vez que eu não coloquei tudo para não ficar longo, que ela tentava conversar com ele, ele fazia sinal de silêncio e ela ficava em silêncio. E ela ficou com aquilo muito marcado na mente dela. Quando ela ficou boa, ela recebeu a visita desse senhor aí, não desdobrado, ele, e com os mesmos modos, com a tabaqueira, cheirando rapé e tal. E aí o Kardec cita esse caso como uma prova clara, muito objetiva de desdobramento. 39ª. Em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado? Dorme ou cochila? Quer dizer, a resposta está desdobrado. Pode estar em êxtase, está em meditação, está em prece, está desdobrado. Efetivamente, para você conversar com um espírito encarnado, ele precisa estar afastado do seu corpo físico. Isso é quando, aqui dizem os espíritos para Kardec, é quando o espírito está livre. Livre significa que está desdobrado. Poderia o corpo despertar enquanto o espírito está ausente? A resposta é não. O espírito é forçado a reentrar na sua habitação. Se no momento ele estiver confabulando convosco, deixa-vos e às vezes diz por que motivo. Isso acontece, né? A gente vive isso por razões que eu não conheço, mas às vezes você está em sono, está sonhando, está desdobrado e de repente você volta assim, sem mais nem menos, dá até uma acordada assim, meio assustado. E aí eu fico tentando lembrar o sonho, mas aí só vem pedaços do sonho, né? Engraçado, eu estava sonhando há meio minuto atrás. E aí viro e vou dormir de novo. Mas você volta, né? Então qualquer coisa que possa, o corpo precise da presença inteligente, nós somos convocados a retornar. E aí a gente vai ver como funciona e por quê. Como, estando ausente do corpo, o espírito é avisado na necessidade da sua presença. O espírito jamais está completamente separado do corpo. O corpo vivo em que habita. Qualquer que seja a distância a que se transporte, a ele se conserva ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando se torne preciso. Esse laço só a morte rompe, né? Então a gente tem essa conexão permanente com o nosso corpo que faz essa interação, né, entre corpo físico e perispírito e espírito, mantendo-nos ligado ao corpo, né? Então eu botei uma fotinha aqui de um desdobramento, cordão de prata, chamado normalmente de cordão prateado, cordão de prata, e Kardec na sua nota diz: esse laço fluídico ha sido muitas vezes percebido por médiuns videntes. É uma espécie de cauda fosforescente, que por isso que disse prateado, porque ele é claro, né, brilha muito, que se perde no espaço e na direção do corpo. Alguns espíritos hão dito que por aí é que se reconhecem os que ainda se acham presos ao mundo corporal. Sem dúvida, né? Quem está encarnado tem esse cordão energético que nos liga ao corpo físico e nos mantém, e é ele que transmite todas as sensações lado para lado, né? Que se sucederia se durante o sono e na ausência do espírito ali encarnado, o corpo fosse mortalmente ferido? Resposta dos espíritos: o espírito seria avisado. Avisado como? Pelas sensações que são transmitidas pelo cordão, né, de prata. E voltaria antes que a morte se consumasse. Aí
Kardec sempre cercando as questões, pergunta: assim, não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este, ao voltar, não possa mais entrar no corpo físico, uma vez que não tem mais vida no corpo físico? E a resposta é taxativa: não. Seria contrário à lei que rege a união da corpo e do outro. Nós vamos, numa situação de emergência, sempre retornar ao corpo, né? Sempre, sempre. Pode até que se dê em seguida o desencarne, mas nunca vai haver a morte do corpo físico sem a nossa presença ao lado do nosso corpo. Mas se o golpe for dado subitamente e de improviso, o espírito será prevenido antes que o golpe mortal seja vibrado. Porque esse canal de comunicação entre nós e o nosso corpo físico é que nos mantém, né? Qualquer sensação que nos dê alerta, nós vamos reagir imediatamente. Nota do Kardec. Interrogado sobre esse fato, respondeu o espírito de um vivo, ou de um espírito encarnado: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, este seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas, né? Na verdade, é contra as leis de Deus, e nós vamos sempre voltar ao nosso corpo físico antes que qualquer coisa. Aliás, qualquer detalhezinho, até um barulho, às vezes incômodo no quarto, faz a gente voltar ao corpo físico. Essa experiência a gente vive todo momento, né? Você está dormindo bem, tranquilo, e aí está no meio de um sono e tem um barulho repentino, você volta, né? Imediatamente você volta, ainda mais numa ameaça de morte. 42º. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como uma de uma pessoa morta, quer dizer, de um espírito desencarnado. Essa fraseologia que Kardec usava é própria da época, século XIX, mas hoje a gente diria um espírito encarnado, ao se comunicar, ele é tão livre quanto um espírito desencarnado, né, que está na erraticidade? Não. A matéria sempre o influencia, mais ou menos. Nota: uma pessoa que se achava nesse estado e a quem foi feita essa pergunta respondeu: estou sempre ligada à grilheta, ao grilhão, né? À corrente que arrasto comigo. Quer dizer, nós estamos sempre presos ao corpo físico. E é claro, quanto maior for a nossa capacidade de desdobramento, em função da nossa evolução moral, nós vamos ter maiores percepções, como eu fiz aquela digressão inicial. A verdadeira vida é a vida espiritual, onde nós temos todas as percepções dilatadas, né? Ampliadas, vívidas, e aí nós estamos vivos. Nesse estado, poderia o espírito ser impedido de vir, né, numa evocação por se achar em outra parte? Sim, pode acontecer que o espírito esteja no lugar onde lhe apraza, quer dizer, é livre-arbítrio, né? Se alguém me evocou, necessariamente eu não vou comparecer, não tenho obrigação de comparecer. Comparecerei se me interessar que isso aconteça. E então não acode à evocação, sobretudo quando feita por quem não o interessa, não interessa. Quer dizer, eu estou vivendo a minha vida, né? Estou num processo de desdobramento, alguém faz a evocação em meu nome, eu não tenho interesse, até porque eu não tenho nenhuma relação pessoal com aquela pessoa, não tenho, às vezes, interesse nos assuntos que vão ser tratados por aquela pessoa, então eu não compareço, né? Livre-arbítrio. Assim como os desencarnados também não comparecem quando evocados por livre-arbítrio deles, né? Não quero, não vou atender. É absolutamente impossível evocar-se o espírito de uma pessoa acordada? Aí, eu estou acordado, é impossível. Ainda que difícil, não é absolutamente impossível. Porquanto, se a evocação produz efeito, se ela for eficaz, for de interesse, né, de todos, pode dar-se que a pessoa adormeça. Então você é induzido ao adormecimento. Mas o espírito não pode comunicar-se como espírito, senão nos momentos em que sua presença não é necessária à vida inteligente do corpo. Então, ele está num momento de lazer, de tranquilidade, de paz, é evocado, há um interesse mútuo naquela comunicação,
ele sente um adormecimento. Eu fiz uma nota aqui, essa nota é minha. O desdobramento pode ser ainda natural ou provocado. Por quê? Se você for pegar os livros do Hermínio sobre regressão de memória, né, ele fazia desdobramento magnético. Ele induzia por hipnose ao desdobramento e convidava aquele espírito desdobrado a reviver as suas experiências do passado, né? No primeiro caso, o médium afasta-se de seu corpo sem que seja necessária a atuação de uma outra pessoa. Então ele é evocado, ele tem interesse naquela comunicação, se sente sonolento, adormece e se desdobra a comunicação. Então ele estava atento, ativo, não numa atividade intelectualmente importante, que ele não pudesse se afastar do corpo físico, adormece. Ou pode ser induzido por um mentor, por um protetor, por um espírito amigo, através de ação magnética e dormir. No caso que eu citei do Hermínio, era intencional, né? Ele pegava o médium e, por passes magnéticos, ele provocava o desdobramento. O desdobramento magnético, ou provocado, né? Porque a gente pode ter dois casos de desdobramento. O desdobramento natural, que é o do sono, eu dormi, me desdobrei. Sempre assim com nós todos. Ou você, magneticamente, através de passe, você é induzido de outra pessoa, né? Pode ser um orientador, encarnada ou desencarnada, quer dizer, um espírito pode nos levar a isso, a esse estado de sonolência. Evocação no estado de vigília, aí tem a nota do Kardec. A experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono. Pode não, provoca. Se não provocar, não tem desdobramento. Ou pelo menos um torpor aproximado do sono. Mas semelhante efeito não se pode produzir senão por ato de uma vontade muito enérgica e se existissem laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação nenhum resultado dá. Mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa não querendo dormir oporá resistência e se sucumbir, seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá. Então nós estamos lidando aí com o caso do livre-arbítrio, né? Segue-se daí que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural, porque estando livre, seu espírito pode vir ter com aquele que o chama. Do mesmo modo que poderá ir algures, quando a evocação é feita em consentimento da pessoa. E esta procura dormir para esse efeito. Na toda cirurgia espiritual que a gente marca, o horário recomendado é um horário que a gente possa estar relaxado, cochilando ali, dormindo, né? Porque a gente se desdobra e a espiritualidade tem maior facilidade em atuar no processo de cura, né? Quando a evocação é feita com consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, quer dizer, há uma combinação, eu vou dormir, como é o caso da operação espiritual, né? Nós marcamos uma operação espiritual e é dito dia e hora e eu vou dormir intencionalmente, boto a minha água ali para fluidificar e tal, porque é uma combinação. Pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado é sempre preferível. Porque se você for tentar dormir planejado, vou dormir agora, né? Aí é difícil, porque você pode não ter sono. Kardec falou isso porque ele não me conhecia, porque dormir é a coisa mais simples do mundo. 44ª. Evocada uma pessoa viva, conserva a lembrança da evocação depois de despertar, quer dizer, eu estou encarnado. Fui evocado, compareci e guardo quanto guardo os sonhos, né? Quanto dos sonhos nós guardamos? Às vezes fragmentos desconexos, às vezes nada, né? A gente não consegue lembrar muito bem. Alguns, para mim, pelo menos, alguns poucos casos bastante claro e evidente, mas isso varia enormemente do dia, né? E ele diz, não, vós mesmos sois mais frequentemente do que pensais. Só o Espírito sabe, podendo às vezes deixar
do fato uma impressão vaga qual é de um sonho. A gente fica igualzinho um sonho. Quem pode evocar-nos, sendo nós como somos, seres obscuros no sentido de desconhecidos, né? Não somos pessoas públicas. Kardec é até uma pessoa pública e muita gente devia evocar Kardec, mas nós, pobres mortais, né? Por que alguém evocaria nós? Ninguém me conhece, vai me evocar por quê? Pode suceder-se que em outras existências tenhais sido pessoas conhecidas nesse mundo ou em outros. Podem fazê-lo igualmente vossos parentes e amigos nesse mundo ou em outros. Suponhamos que teu espírito tenha animado o corpo do pai de outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai, é teu espírito que será evocado e quem responderá. O fato é o seguinte, para ficar claro, não sei se ficou bem clara essa resposta, nós temos dezenas de encarnações, milhares de encarnações. Na encarnação passada tivemos relação com alguém, esse alguém pode nos evocar. Quem comparecerá? Nós, né? Porque aquela persona na encarnação passada era eu, né? E eu hoje aqui, quando compareço, quem está me evocando? Alguém que teve relação comigo numa encarnação passada. Na verdade, ela vai estar mentalizando, chamando pelo nome que eu tinha naquela encarnação. Mas eu sou a mesma pessoa, então eu me sinto evocado por processos magnéticos. E aí eu botei essa foto só para lembrar, né? Nós tivemos milhares de encarnações e milhares de relações. E alguém desse grupo nosso de relações pensou em nós, nos evocou, e nós somos convocados. Eu não conheço essa pessoa, você conhece. Não lembra porque é de encarnação passada. Evocado o espírito de uma pessoa viva, ou um espírito encarnado, responde ele como espírito ou com as ideias que tem no estado de vigília. Quer dizer, nós nos desdobramos, respondemos como? Isso depende da sua elevação. Porém, sempre julga com mais ponderação e tem menos prejuízos, exatamente como os sonâmbulos. Quer dizer, toda vez que nós estamos desdobrados ou mais libertos da matéria, nós temos mais clareza no nosso raciocínio, né? O corpo embota nosso raciocínio. É um estado quase semelhante. Se fosse evocado no estado de sono magnético, o espírito de um sonâmbulo seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa, responderia sem dúvida mais facilmente. Todos nós, né? Respondemos em desdobramento com mais facilidade. Por estar mais desprendido, tudo decorre do grau de independência do espírito com relação ao corpo. Aí eu me lembrei aqui dessa figura da Memória e o Tempo, do Hermínio Miranda, que ele compara a nossa memória espiritual a um disco rígido, né? Então nós temos aqui o disco rodando, as pistas, os setores e a cabeça de leitura amarelinha aqui. O consciente é a memória presente da encarnação, né? É tudo que eu domino nessa encarnação. O inconsciente estão as memórias de encarnações passadas, que eu tenho dificuldade de acessar. Essa trilha eu não acesso com tanta facilidade, alguns acessam com mais facilidade, outros, mas em regra geral nós temos muita facilidade. Então nós vamos caminhando para trás nesses registros de memória que estão no nosso perispírito, quanto mais desdobrado e quanto mais elevado nós formos. E aí nós conseguimos acessar. Senão, a gente fica restrito ao consciente. E lembrar interessante que essa figura é bem perfeita do Hermínio Miranda, no núcleo, no núcleo do disco de memória, você tem o seu instinto animal, né, que ficou lá embaixo. Por isso que a gente tem muito cuidado com isso, né? Porque se a gente dá vazão aos instintos, eles estão registrados lá na nossa memória perispiritual. Foram úteis naquela fase evolutiva, mas está adormecido para nós, né? Poderia o espírito de um sonâmbulo responder a uma pessoa que o evocasse à distância, ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a outra pessoa, quer dizer, falar com dois simultaneamente, bicorporeidade, né?
A faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes só tem os espíritos completamente desprendidos da matéria, ou muito evoluídos. Poder-se-iam modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília, atuando-se sobre o seu espírito durante o sono? Algumas vezes será possível, não estando o espírito então preso à matéria por laços tão estreitos. E a gente tem isso toda hora, né? Nos planejamentos reencarnatórios familiares. Muitas vezes um casal é convidado a um diálogo na espiritualidade para convencê-lo de receber um espírito reencarnante, que a princípio eles dizem não, resistem, né? Não querem, mas em função da argumentação, do diálogo que é feito com a espiritualidade superior, e não é um caso único, né? É um processo, são sessões e sessões de diálogo, eles se convencem e aceitam. Então é possível, né? Muitos de nós reencarnam e não quer vivenciar uma experiência material com outro espírito qualquer que foi desafeto nosso no passado. E o que acontece? A espiritualidade, nos momentos de desdobramento, trabalha conosco para que nós aceitemos aquela ideia que vai ser importante e caridosa para o espírito reencarnante e vai ser reformadora para nós. E aceitamos, né? Muitas vezes aceitamos. Então, é possível, sim, acontece. Às vezes a gente, infelizmente, dá mais valor à matéria. Aí, paciência, não ouvimos o conselho dos nossos mentores, mas muitas vezes ouvimos e somos bem-sucedidos nisso. Sobre a bicorporeidade, eu peguei um fato, inclusive, que Kardec cita, e Santo Antônio foi beatificado por causa disso, né? Sobre a capacidade de... Allan Kardec destaca o seguinte história. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, na cidade de Pádua, quando seu pai em Lisboa, ele nasceu em Lisboa, né? Ia ser supliciado sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se, isso ficou comprovado, né? Havia testemunha que estava ouvindo ele em Pádua e havia testemunhas que viram ele, no mesmo momento, defender o pai dele, que não foi condenado à morte, né? Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Isso, inclusive, do ponto de vista da Igreja, ele foi canonizado e santificado por causa desse fenômeno de bicorporeidade que Kardec cita para nós, né? É livre o espírito de uma pessoa viva de dizer o que queira, quer dizer, de um espírito encarnado? Fui evocado, estou em desdobramento, me afastei do corpo físico e alguém está me entrevistando. Eu vou dizer o que queira. Ele tem suas faculdades de espírito e, por conseguinte, tem seu livre-arbítrio. E como então dispõe de mais perspicácia, por que mais perspicácia? Porque está afastado do corpo físico, se mostra mais circunspecto que no estado de vigília, né? Ou uma pessoa, talvez que seja faladora, em desdobramento, ele fica mais circunspecto, porque ele está mais senhor, né, da situação, em função de não estar sob influência do corpo físico. Poder-se-ia, evocando-a, constranger uma pessoa a dizer o que quisesse calar, quer dizer, eu não quero comentar um fato, não quero conversar sobre aquilo, sou evocado e a pessoa que me entrevista quer me forçar a falar de um assunto que eu não quero. Eu disse, responde os espíritos, que o espírito tem o seu livre-arbítrio. Pode, porém, dar-se que como espírito, ou seja, desprendido da matéria, com outros valores, a pessoa ligue menos importância a certas coisas. Então, não quero falar sobre um assunto por convenções sociais e, quando entrevistado como liberto, né, desdobrado da matéria, não vou dar atenção a essas preocupações de convívio social e falo. E dê menos importância do que no estado ordinário, podendo então a sua consciência falar mais livremente. Aí é livre-arbítrio, né? Não existe essa situação de
Nós somos espíritos sempre, encarnados ou desencarnados. E temos as nossas características de personalidade. Tem gente que gosta de falar. Fala pelos cotovelos, conta coisas que você nem queria saber, ela fica falando. Você vai fazer isso encarnado ou vai fazer desencarnado? Quer dizer, um falador falará quando desdobrado também. Talvez ele seja mais perspicaz, porque não está sob a influência da matéria, mas a característica de personalidade não muda, né? Demais, se ela não quiser falar, poderá sempre fugir às importunações, indo-se o seu espírito embora. Claro, eu fui evocado, a pessoa insiste num assunto que eu não quero falar, eu vou embora. Livre-arbítrio, não quero ficar naquele ambiente e volto para o meu corpo físico. Aliás, que é um casulo, né? Então, voltar para o casulo é moleza. Porquanto ninguém pode reter um espírito como se lhe retém o corpo. Quer dizer, uma vez invocado, você não consegue manter aquela pessoa ali sob seu domínio. Superioridade moral. Poderia o espírito de uma pessoa encarnada ser constrangido por outro espírito a vir falar como se dá com os espíritos errantes? Entre os espíritos, sejam desencarnados ou encarnados, não há supremacia, né? Ninguém tem autoridade sobre o outro, senão por efeito da superioridade moral. E bem deves compreender que um espírito superior jamais prestaria apoio a uma covarde indiscrição, né? Um espírito superior não daria respaldo a uma atividade desse tipo. E aí o Kardec chama isso de abuso de confiança e faz uma nota sobre esse aspecto. Esse abuso de confiança seria efetivamente uma ação má, mas que nenhum resultado poderia produzir, pois que não há meio de arrancar-se um segredo ao espírito que o queira guardar. Se eu quero guardar, eu vou guardar, desdobrado ou não desdobrado, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que em outras circunstâncias calaria. Mas isso aí independe se eu estou desdobrado ou não estou desdobrado. Uma pessoa quis saber, por esse modo, de um de seus parentes, se o testamento que por este fora feito era a seu favor. O espírito respondeu: sim, minha cara sobrinha, e terás em breve a prova. A coisa era de fato real, mas poucos dias depois o parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazer disso ciente a pessoa, sem que, entretanto, haja sabido que esta o evocara. Então, houve uma relação, né? Ele se sentiu importunado com aquela evocação e destruiu o testamento. Um sentimento instintivo o levou, sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito tomara, de acordo com a pergunta que lhe fora feita. Há covardia em perguntar seu espírito de um morto ou de um vivo, o que se não ousaria perguntar à sua pessoa, né, pessoalmente. Covardia é essa que nem mesmo tem, por compensação, o resultado que pretende. Quer dizer, ela queria antecipar a herança, estava angustiada, vai ver, e acabou dando um tiro no pé, né, porque ele rasgou e não teria rasgado o testamento. Pode evocar-se um espírito cujo corpo ainda se ache no seio materno? Não, né? Isso é bem fácil da gente responder, porque a gente está num processo complexo, né, de adaptação ali ao feto, e essa miniaturização nos traz um esforço brutal. Então, impossível, porque a gente está num estado de perturbação que não vai conseguir. Bem sabes que nesse momento o espírito está em completa perturbação, não vai ter condição, sem condição. Nota: a encarnação não se torna definitiva, nota de Kardec, senão no momento em que a criança respira. Quer dizer, houve o parto, a criança respirou, ali consolidou-se o processo encarnatório. A gente sabe que, inclusive, ele só se consolida ao longo da infância, né? Ele é definitivo, mas só se consolida ao longo da infância. Em que a criança respira. Porém, desde a concepção do corpo, o espírito designado para animá-lo é presa de uma perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima e lhe tira a consciência de si mesmo e, por conseguinte, a faculdade de responder. E aí Kardec manda a gente ler da volta do espírito à vida corporal. Eu já comentei aqui
A Ellen Van Baar, que faz regressão em vidas passadas, terapia de vidas passadas, ela fez uma entrevista de uma série de espíritos, de 1.300 e não sei quanto, um número significativo estatisticamente, e perguntou isso: é difícil encarnar ou é difícil desencarnar? E 90 e poucos % disse que desencarnar é muito bom. Reencarnar é dureza, absoluta dureza. Então, isso foi um consenso entre os espíritos entrevistados, né? Reencarnar é muito complexo, porque você tem que se adequar àquele feto, né? Então tem um processo complicado para você sintonizar e começar o processo de desenvolvimento biológico daquele feto, né? Nós somos a matriz do crescimento daquele corpo, né? E isso dá um trabalho doido e a gente fica num processo muito complexo. Poderia um espírito mistificador tomar o lugar de uma pessoa encarnada que se evocasse? Claro que sim, né? Os espíritos mistificadores, eles estão prontos para qualquer gracinha. É fora de dúvida que sim, e isso acontece frequentemente, sobretudo quando não é pura a intenção do evocador. Quer dizer, a gente faz uma evocação com um motivo fútil, de menor valor, e um esperto desse do mundo espiritual, né, um mistificador, um brincalhão, um zombeteiro, se apresenta e representa aquele papel e se diverte com isso, né? Em suma, a evocação das pessoas vivas, né, dos espíritos encarnados, só tem interesse como estudo psicológico. Convém que dela vos abstenhais, sempre que não possa ter um resultado instrutivo. Se a evocação dos espíritos errantes nem sempre dá resultado, nem sempre nos atendem, conforme expressão usada por eles, muito mais frequente é que assim aconteça dos que estão encarnados. Então, sobretudo, é que os espíritos mistificadores se apresentam em lugar dos evocados. Quer dizer, você evoca uma pessoa encarnada e você tem um insucesso absurdo, né? Tem inconvenientes a evocação de uma pessoa encarnada? Nem sempre é sem perigo, dependendo isso das condições em que se acha a pessoa, porquanto, se estiver doente, poderá aumentar-lhe os sofrimentos. E aí Kardec começa a cercar aonde devemos, se formos fazer, que cuidado devemos ter. E aí pergunta aqui, 54, em que caso será mais inconveniente a invocação de uma pessoa encarnada? Não devem evocar-se as crianças de ter idade. Você vai trazer prejuízo para o desenvolvimento dela. Nem as pessoas gravemente doentes. Você vai levar a uma crise na doença. Nem ainda os velhos enfermos. Numa palavra, ela pode ter inconveniente todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido. Então, você evoca um espírito encarnado, o corpo dele está debilitado por alguma razão, você afasta forçadamente em desdobramento, você pode trazer um grande prejuízo para aquela pessoa. A brusca suspensão das qualidades intelectuais durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo, se a pessoa nesse momento precisasse de toda a sua presença de espírito. O que ele quis alertar as pessoas doentes vão sofrer, as criancinhas vão sofrer, os velhos enfermos vão sofrer, mas às vezes alguém está num momento importante que precisa de toda a presença e você evoca e leva ele a um prejuízo porque ele não vai ter capacidade de responder àquela demanda. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo, embora ausente, experimenta fadiga por efeito do trabalho a que se entrega seu espírito? É uma pergunta. E aí eles respondem, uma pessoa que se encontrava nesse estado, né, um encarnado, e que pretendia que seu corpo se fatigava, respondeu assim a essa pergunta: meu espírito é como um balão cativo a um poste. Meu corpo é o poste que as oscilações do balão sacodem. Quer dizer, nós nos desdobramos, estamos interligados ao nosso corpo pelo cordão de prata, mas os esforços intelectuais ou mesmo magnéticos que nós fizermos aqui, como espírito desdobrados,
vai ter consequências sobre o nosso corpo físico. Pois que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes quando feita sem precaução. Deixa de existir perigo quando se evoca um espírito que não sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis? Não. As circunstâncias não são as mesmas. Ele só virá se estiver em condições de fazê-lo. Aliás, eu já não vos disse que perguntasseis antes de fazer uma evocação se ela é possível? Então, se você está trabalhando, fazendo evocações de espíritos que supostamente estão desencarnados, a situação é diferente, mas espíritos recomendam a Kardec que essas evocações devem ser precedidas, né, de uma investigação se ela é conveniente ou não. Quando nos momentos mais importunos experimentamos irresistível vontade de dormir, proverá isso de estarmos sendo evocados em alguma parte? Pode, sem dúvida, acontecer, pode. Que assim seja. Porém, as mais das vezes, não há nisso senão um efeito físico, quer porque o corpo tem a necessidade de repouso, quer porque o espírito precise da sua liberdade. Quer dizer, a gente dorme porque dorme mesmo, né? Não é porque foi evocado. Dorme porque está com sono. E aí ele cita um caso aqui da senhora que fez uma experiência. Eu não vou ler tudo, está lá no livro, mas vamos comentar. E é bem interessante. Ela evoca o neto dela, que estava dormindo próximo, no quarto ao lado, contíguo. Ele se manifesta, eles comprovam que é a criança mesmo, pelas informações que ela passa, pelas descrições da vida dela, pelos comentários sobre a escola. Então, eles têm certeza que aquele espírito comunicante ali é o netinho dormindo, pelas informações positivas que ele passa. Em determinado momento, a médium fica inerte, para de escrever, e eles observam que o menino está se debatendo na cama, está tendo uma interrupção do sono. Logo que ele se acalma e volta a dormir, a médium volta a escrever. Então ela comprova efetivamente, é uma experiência que se fazia no início da doutrina espírita. Eu não faria isso hoje em dia, nem por um decreto, né? Mas naquela época estava se investigando, né? Kardec, num profundo processo investigativo, científico, ele estimulou todo esse tipo de testes, né? Finalizando, essa parte vai sobrar um tempinho que eu queria comentar, que é a telegrafia humana. Né? O item 285, que é o último item de hoje, que é curtinho, mas eu acho bastante interessante, chama-se telegrafia humana. Kardec deu esse título. Evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se, trocar, né? Conversar mentalmente, certamente. E essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Nós caminhamos para isso, né? Por que não será praticada desde já? Por que não se pratica desde agora? É praticável para certas pessoas, mas não para toda a gente. Preciso é que os homens se depurem, a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria. Isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus, né? Que ela tem um princípio moral. Até lá, continuará circunscrita às almas de escola e desmaterializadas, o que raramente se encontra nesse mundo, dado o estado dos habitantes da Terra. Mas eu achei bastante interessante o Kardec batizar esse tema de telegrafia humana. Por quê? Porque o telégrafo elétrico foi inventado em 1837 por Samuel Morse, né? Kardec está fazendo a codificação na final da década de 50 e década de 60. Então, era uma coisa importante, muito importante, né? Século XIX, o século das luzes, e esses inventos todos movimentavam o mundo. E mais interessante ainda, Kardec chamar a telegrafia humana, porque quando Morse lança o telégrafo era com fio, né? Você tinha que esticar fios a longas distâncias, inclusive cabos submarinos para poder fazer a comunicação. E, em seguida, ele passa a ser telégrafo sem fio.
E Obras Póstumas tem um comentário de Kardec em que ele sinaliza, e é bem interessante para nós hoje isso, que um dos sintomas da evolução humana é a sua capacidade de comunicação. Quanto mais avançada a capacidade de comunicação, denota um estado evolutivo importante da humanidade. E hoje nós estamos chegando nesse estado da comunicação. E aí ele cita que, naquele momento, já tínhamos a maravilha do telégrafo sem fio. O telégrafo sem fio é aquele... Imagina, né? Se às vezes você ficar no telefone trocando mensagem é chatinho, imagina, né, telégrafo. Mas o Kardec tinha assim, uma verdadeira admiração pelo telégrafo. E aí eu faço uma proposição. Se ele estivesse escrevendo o livro dos médiuns hoje, ele chamaria desse capítulo de entrelaçamento quântico. O que é o entrelaçamento quântico? Isso é muito fantástico, isso já está comprovado, né, na ciência. Ocorre quando duas ou mais partículas ou ondas interagem entre si e depois se separam. O que acontece com essas partículas? Partículas subatômicas, todas, em geral, né? Mas algumas em particular. Você pode levar essas partículas que se associaram, que entrelaçaram, para distâncias incomensuráveis. E o que acontecer com essa aqui, acontecerá com a outra lá instantaneamente. Então, por exemplo, está se usando isso hoje na computação quântica. Se eu tiver um computador aqui, sem nenhuma interligação com o computador que está na Lua, em Marte, seja lá onde for, na hora que eu digitar aqui, ele recebe a informação lá, porque as partículas que eu estou usando possuem entrelaçamento quântico. Isso não é hipótese, isso está comprovado em laboratório. Mesmo separadas, as partículas ou ondas continuam relacionadas. O que acontece com uma afeta a outra. A conexão entre as partículas ou ondas é instantânea, mesmo que estejam separadas por grandes distâncias. Vamos fazer aqui, então, uma pequena análise. Campos elétricos no cérebro. Isso é de medicina, não é da doutrina. O cérebro, estejamos acordados ou dormindo, está mergulhado em uma constante atividade elétrica. Correntes mesmo, mensuráveis, geram campos magnéticos importantes. Uma atividade que não se limita às conexões entre neurônios, não só a corrente das sinapses. Existe um conjunto de correntes que cruzam o nosso cérebro, independente das sinapses, e que geram campos magnéticos muito importantes. Na verdade, o cérebro está envolvido em inúmeras camadas sobrepostas de campos elétricos, gerados pelos circuitos neurais de inúmeros, né, milhões de neurônios que se comunicam continuamente. Isso é uma informação da ciência. Aí foi um tema da aula do Antônio Caetano. Como podem os espíritos, item 5º, dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos, ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo, né? Então tem um espírito superior que está numa galáxia, milhões de anos-luz da gente, e evocado, ele recebe a nossa comunicação. E aí o que os espíritos respondem a Kardec? Muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e que os vão procurar. Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de vos ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento dos espíritos. Será que é entrelaçamento quântico? O que te posso afirmar é que o espírito evocado, por muito afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica que lhe chama atenção. Olha a ciência batendo com o que a espiritualidade está falando, né? Hoje, na física quântica, comprova esse processo de comunicação e já vem sendo usado comercialmente. Inclusive, a Microsoft vai agora lançar um processador quântico que muda toda a aplicação de informática na vida. Então, os espíritos estão respondendo, assim como André Luiz adiantou em anos o funcionamento da glândula pineal,
estamos aqui na frente também. O choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica que lhe chama atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode dizer-se que ele ouve o pensamento como na Terra ouves a voz. Fluido kármico universal, nós todos estamos imersos nele, nós estamos com o nosso pensamento em sintonia e isso atinge aonde ele estiver. Será o fluido universal o veículo do pensamento como o ar é o do som? Sim. Com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir, senão dentro de um espaço muito limitado. O fluido kármico universal, todo o universo está imerso nele, né? Enquanto o pensamento alcança o infinito. O espírito no além é como o viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. E aí está começando a ficar claro para a gente. Como se exprime no cérebro a corrente mental? Isso é de Mecanismos da Mediunidade, capítulo 10. No homem, a corrente mental assume a feição mais elevada e complexa, no cérebro humano. No cérebro humano, ela não se exprime tão só à maneira de impulso necessário à sustentação dos circuitos orgânicos. É pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido do poder criador inimaginável, que nasce das profundezas da mente em circunstâncias por agora inacessíveis ao nosso conhecimento. Se eu estou gerando uma onda vibratória que está associada a um espírito amigo, que eu estou dirigindo a minha evocação, não importa onde ele esteja, por um entrelaçamento quântico, ele ouvirá imediatamente. Vou acabar. Está no finalzinho. É que esse pedacinho é interessante. O Beto já olhou a hora ali para me alertar que eu passei 2 minutos, só vou encerrar. As irradiações decorrentes do nosso pensamento afetam as pessoas que estão próximas de nós? Sim. Né? E aí vem um recado importante para nós, né? A importância da sanidade dos nossos pensamentos e como a gente acaba gerando essa psicosfera negativa do planeta, né? Porque nós vamos emitindo e esses padrões vibratórios, às vezes maléficos, vão afetando a todos, né? E aí, para terminar, um exemplo bobo de física, de ressonância, se você pegar 2 taças de cristal exatamente iguais e preenchê-las no mesmo nível do líquido, pode ser água, né? No mesmo nível, quando você bater com o lápis na primeira, a segunda vai vibrar na mesma frequência. É exatamente isso que nós fazemos com a nossa mente e com as pessoas que circundam a gente, afetando a humanidade como um todo pela falta de sanidade do nosso pensamento. Obrigado.